Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Miragaia e eu apareço aqui em ocasião especial porque aparentemente nos próximos dias vai ser assinado um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Netanyahu, segundo a agência Reuters, está viajando nesse exato momento para o Cairo, no Egito, para negociar os últimos detalhes do cessar-fogo. A gente acordou hoje com a notícia de que o Hamas aceitou atender a algumas exigências israelenses, como por exemplo a da permanência das forças militares israelenses na faixa de Gaza durante todo o período do cessar-fogo e também as condições de um cessar-fogo que não necessariamente ponha fim à guerra, nesses 60 dias, que é o período que está sendo discutido inicialmente. Por outro lado, o Hamas segue exigindo que os desabrigados voltem à parte norte da faixa de Gaza, que é algo com o que Israel ainda não concordou. Israel alega que o território está limpo de terroristas e que esse retorno dessas pessoas para a parte norte da faixa de Gaza pode representar o retorno dos terroristas para a região, o que seria contraproducente com a luta israelense. Essa é a alegação do país. Bom, enquanto isso, as lacunas vão sendo tapadas e os dois lados vão chegando a um denominador comum. Por que as coisas mudaram? Por que a gente se aproxima de um cessar-fogo nesses próximos momentos? Por que se antes a gente dizia que a gente estava muito distante de um cessar-fogo porque ele representava a queda do governo Netanyahu e agora ele de repente parece propenso a assinar esse cessar-fogo? Aconteceram algumas mudanças significativas. O Hamas perdeu liderança, os olhos do mundo se voltaram para o Líbano e para a Síria. Dentro do Oriente Médio, Gaza deixou de ser o principal foco. Mesmo ontem, tendo sido noticiado pelo Ministério da Saúde de Gaza, o número de mortes na guerra em Gaza chegou aos 45 mil. Os olhares do mundo já não estão mais lá. E o Hamas entende que os planos de Israel para o norte da faixa de Gaza podem ser os de recolonização da região, o que representaria para eles uma derrota bem grave, pelo histórico, na verdade, da guerra, do conflito entre Israel e os palestinos. Seria considerado uma segunda Nakba, na qual eles perderiam territórios e teriam outros refugiados em duas ondas. Do lado israelense, as mudanças elas têm a ver com dois fatores principalmente, ou três, na verdade. O primeiro é a entrada do partido do Gideon Sa'ar, o Nova Direita, ao governo, que faz com que as ameaças dos partidos da extrema-direita de deixar o governo, caso haja um cessar-fogo, sejam desidratadas. Porque, por exemplo, se o partido Força Judaica do Ben Gvir, com 6 cadeiras, deixa o governo não cai. Ele permanece com 62 cadeiras. Então o Ben Gvir pode espernear, pode sair do governo e o governo não cai e as ameaças dele são em vão. E por outro lado, outro partido que tem interesse também na continuidade da guerra, que é o Partido Sionismo Religioso, ele hoje não passa a cláusula de barreira. Então se eles deixam o governo junto do partido do Ben Gvir, do Força Judaica, a tendência é que eles não tenham representantes no parlamento após as próximas eleições e eles sairiam perdendo deixando o governo agora. Então eles estão propensos a aceitar um acordo temporário, não total. Outra questão que é importante a gente avaliar é a chegada do Trump ao poder, pressionando muito Israel para que termine a guerra, porque ele não quer destinar os recursos dos Estados Unidos em valor tão alto ao confronto entre Israel e o Hamas. E o terceiro fator, que não é menos importante, é que a grande maioria da população israelense, incluindo a base do governo, apoia um cessar-fogo, mesmo que esse signifique o fim da guerra. Mais de 50% da base dos eleitores da coalizão apoia esse tipo de acordo. E o Netanyahu sabe disso. Então, manter a guerra como ela está e manter os reféns numa situação de catástrofe humanitária em Gaza é impopular, inclusive entre a direita israelense. Isso faz com que o Netanyahu tente um cessar-fogo temporário. Na minha opinião, ele vai avaliar as perdas e ganhos, vai avaliar o ganho ou perda de popularidade dele nesse período, provavelmente ganho, as melhores condições para que talvez ele tenha que convocar eleições e, dependendo da situação, ele pode ir até o final no acordo, trazer de volta todos os reféns e dar um fim à guerra em Gaza de maneira geral, ou interromper o cessar-fogo depois de 60 dias e continuar a guerra para se manter no poder. Mas esses são cenas dos próximos capítulos. Nesse capítulo que a gente está agora, provável é que aconteça esse cessar-fogo temporário.